abençoar. Lucas, capítulo 5. Tem um tempo que nós estamos pregando sobre o Evangelho de Lucas, e nessa noite não será diferente. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, é a pesca, né? A pesca maravilhosa. E os primeiros discípulos. Todo mundo já achou? Tá, vamos ler. Aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentou-se e ensinava do barco à multidão. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança a vossa rede para a pesca. 5. E respondendo Simão, disse-lhes: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e chegaram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse-lhe: Senhor, ausenta-te de mim, ou afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram. Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, está diante de mim o desafio, Senhor, de falar da tua palavra, do teu evangelho, somente, Senhor, do teu evangelho. Que se cale eu, e que tua palavra possa falar de forma substancial, de forma que alcance os corações daqueles que não te conhecem, dos incautos, daqueles que cochiam entre 2 pensamentos. Senhor, seja comigo nessa árdua tarefa, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a primeira pesca, chamada de maravilhosa. Bem, nós sabemos que aqui dá-se os primeiros chamados dos primeiros discípulos. É algo de forma maravilhosa. Esse texto tem algumas coisas preciosas, algumas lições preciosas para nos ensinar. Jesus, ele está ensinando e pregando, e os pescadores estão a noite inteira atenuados, que a palavra cansados aqui significa exausto, atenuados. Eles tinham durante a noite inteira tentado pescar. Homens que era conhecedor do mar, lago de Genezaré, lago da Galileia,
Tudo é a mesma denominação, dada ao mesmo mar. Esses homens conheciam palmo a palmo daquele mar. E engraçado que a noite inteira eles trabalharam. E lembre-se, o trabalho dele aqui não era uma pesca esportiva. O texto diz aqui que eles eram sócios de uma empresa. Eles trabalhavam para sustentar as suas próprias famílias e a família daqueles que eles vendiam. E eles tiveram uma noite frustrante. Você sabe, a tristeza e a desilusão, a decepção, essa é a palavra, de ter trabalhado a noite inteira para ganhar o seu pão de cada dia. E agora esses homens estão indo para casa, frustrados, lavando as redes, porque nada havia pegado. Jesus também, pescador de homens, por outro lado, estava pregando a palavra de Deus, difundindo o reino que pelo qual, desde a eternidade, ele foi predestinado a fazer. E que coisa terrível e casual, o povo se aglomera e lança ele para a água, porque a multidão estava de uma forma tão aglomerada que ele ia se aproximando da água. E os barcos que não serviram para pegar peixe, agora viram um altar para pegar homens. É uma das coisas que me chama a atenção, são esses paradoxos que tem no Evangelho. Se a gente não tiver percebido, passa e a gente não percebe. E o texto, ele diz, aconteceu que, apertando a multidão, para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Nós nos comprometemos aqui nessa plataforma de tão somente pregar de uma forma expositiva, para pregar a palavra de Deus. Hoje em dia, a grande maioria das igrejas não pode dizer a mesma coisa. A plataforma virou lugar de se contar todo tipo de história, menos de pregar a palavra de Deus. E o texto diz aqui na parte A do versículo que uma grande multidão aglomerou para ouvir a palavra de Deus. Aqui o Senhor Jesus não está falando de cura, nem de milagre, nem de sinais. Aqui o Senhor está falando a própria palavra. E qual é a palavra de Deus, Cristina? A palavra de Deus é que o Filho de Deus veio da eternidade para cá, se fez um de nós, de uma forma biológica humana, para dizer à raça humana que o Senhor um dia virá cobrar de todo homem a responsabilidade de difundir esse reino entre os homens, para resgatar os filhos de Adão que tinham se perdido. Jesus é o segundo Adão, Paulo diz isso em Coríntios. Portanto, cada um de vocês que estão sentados nessa plataforma, lembre-se, vocês não foram feitos nem enviados para cá para fazer sexo, criar filho, trabalhar, comprar casas, carro, a ganhar bens materiais. Jesus disse, percebendo que os seus discípulos estavam preocupados com isso, disse, vocês são um pouco inteligentes, para não chamar de burros. Mateus 6, 32 a seguir. Porque vocês estão solícitos, preocupados com o dia de amanhã. Quero vos dizer um segredo, o dia de amanhã ainda está na eternidade. Ele pode vir para você e não pode vir. Então se preocupar que está na eternidade é loucura, é falta de inteligência, é o Tico e o Teco está com paralisia. Jesus disse a eles, por que é que vocês estão solícitos? Porque é essa a preocupação de vocês com algo que vocês não conseguem sequer fazer preto um fio de cabelo branco de vocês. Vocês não podem acrescentar à vida de vocês um côvado. E por que
então que vocês estão preocupados? Sabe por quê? Porque antes de Jesus falar estas coisas, Jesus vem falando acerca de um Deus invisível, que nunca na história da humanidade tiveram um altar para ele de nenhuma nação. Esse Deus chama Mamon. E esse Deus, ele mora no coração dos homens, e o altar de Mamon está no coração dos homens. Os homens querem ficar os seus pés nesse lugar, e acham que nada pode acometê-lo, e que ele vai viver até não presta mais. Lê do engano. O reino de Deus é um reino de substituição. Você quer ser substituído no reino de Deus? Seja um parasita no reino de Deus, que logo de João, você será trocado. É algo, irmão, que nós temos que ser inteligente, pôr a nossa mente para funcionar. Não é que nós temos que ser só crente, irmão. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo, uma mente inteligente. E o texto diz que as pessoas se aglutinavam para ouvir Jesus falar a palavra de Deus. E eles ouviam Jesus porque sabiam que quando Jesus falava, era o próprio Deus falando. E ele não falava de si mesmo. A pergunta que eu vos faço nessa noite: quando você fala, é o próprio Deus falando? Quando você vai evangelizar alguém, pode-se dar crédito à sua palavra? É o próprio Deus falando? Porque Jesus era rabi, e segundo a escola de Hillel, o rabi não poderia ensinar de pé. E Jesus não pertencia a nenhuma dessas escolas. Ele precisava de um lugar, e você vai ver sempre nas pinturas e nas próprias escrituras, ele sentado. Ele sempre está sentado falando da palavra de Deus. E agora, o barco que não pesca, as redes que não traz peixe, os pescadores que estão frustrados, ele usa a plataforma de pesca para pregar o reino de Deus. A multidão é tão grande que o texto diz: já empurra o barco para dentro, para que eles não venham até mim. E Jesus usa também a tecnologia da época, porque ele é criador de todas as coisas. E todo mundo sabe que a superfície da água reverbera a palavra, leva para longe. Então é como se fosse um microfone, ele falando de longe, e as ondas trazendo a palavra para esses homens. Jesus é da escola de Shammai, ele não é da escola de Hillel, mas chamam de rabi aos 30 anos. Mas de onde ele veio? Que tipo de ensino era o dele? Que as multidões não se aglomeravam para ouvir os doutores da lei e nem os escribas, mas no caso desse jovem moço de 30 anos, era necessário entrar no mar, porque a multidão se aglutinava perto dele. E o que é que ele ensinava, que chamava tanto a atenção das pessoas? Porque Jesus não falava de si mesmo. Jesus não falava de Platão, de Sócrates, de Aristóteles. Jesus falava do reino de Deus, e na sua palavra tinha poder. Glória a Deus. Essa é a diferença. Que vocês vieram de longe, enfrentando a peste, para estar aqui ouvindo não a palavra do pastor Albino, mas a palavra de Deus. Essa não é a minha palavra, é a palavra daquele que me escolheu. Ainda na parte B ele diz: e apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, e estava ali junto ao lago de Genezaré. 2. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Irmão amado, irmão querido, há momento na vida da gente, o texto está dizendo,
que por mais conhecimento que você tenha de uma certa situação da sua vida, do seu trabalho, da sua profissão, do seu casamento, dos seus filhos, você acha, Ney, que você tem a mão que você pode trazer sempre que for necessário, que você está seguro pelas suas habilidades, que nada e ninguém pode fazer você perder o controle daquilo que você crê? Lê do engano, querido. Lê do engano, irmão Roberto. Há momento na vida da gente que somente a mão do Todo-Poderoso, somente a mão dele é que pode, como a marionete, Vinícius, manusear, manipular as nossas vidas. O caminho dele, Valquíria, é totalmente desconhecido para nós. Nós não conhecemos as veredas de Deus. Nós tateamos como cegos no escuro, Letícia, clamando por misericórdia e pela sua mão guiadora, para que possa nos conduzir quando todas as possibilidades, Cristina, estiverem desvanecidas. É só a mão de Deus. E é para isso e por isso que nós estamos aqui, para render, para tributar a Ele toda a honra, toda a glória e todo o poder, e dizer que nós somos dele, que tudo que temos é para Ele, e que Ele é o nosso baluarte, Ele é o nosso poder maior, a nossa fortuna, a nossa fortaleza, o nosso porto seguro é Deus. Aleluia! Ele é maravilhoso. E esses homens aqui, Abner, estão passando uma crise agora de frustração e decepção. Lembre-se que o plástico, o nylon é novo. As redes desses homens é rede de pano pesadíssima, Ney. Pesadíssima. Imagine esses homens ficarem puxando e lançando rede a noite adentro. Agora o sol se pôs, brotou sobre o lago de Genezaré, e eles estão tirando das suas redes não peixes, mas galhos, folhas, troncos. Decepcionado, frustrado, cansado, exaurido, dizendo no seu coração, os barcos vazios: vamos limpar as redes, lançar sobre elas e vamos embora. Quem sabe em casa ele deixou filhos para se alimentar, família. Quem sabe a sua mulher lhe pediu um peixe daquele que ela gosta, sua sogra, que Pedro era casado. A história chega a dizer que a esposa dele chamava-se Perpétua. E esses homens estão frustrados na beira do mar, com as redes vazias. Não havia pegado nada. E a palavra do Senhor diz, a parte B: e os pescadores haviam descido e estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastassem pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eu um dia acordei meio choroso em casa, pela manhã, e eu falei para Rose, eu acordei com saudade do Senhor Jesus. Essa é a verdade. Por que que ele veio na época e eu fui nascer só agora? Eu poderia ter nascido há 2000 anos atrás lá. Porque é glorioso, irmão, ter andado na companhia desse homem, ter vivido sendo ensinado na companhia desse homem. E os discípulos tiveram essa oportunidade de verem essas coisas gloriosas acontecer diante dos seus olhos.
De onde vinha tanta sabedoria? De onde vinha tanta ciência? Esses pescadores eram homens velhos, surrados nas águas do mar. Esses pescadores sabiam exatamente as correntes desse rio, desse mar, aonde eles deveriam ou não lançar as redes, porque toda noite eles pescavam aqui. Mas perderam completamente essa sustentabilidade, essa segurança. Os homens que têm experiência em fazer algo diariamente estavam perdidos, frustrados, um olhando para a cara do outro. Jesus não tem nada a ver com peixe. Ele morava numa cidadezinha, uma ruazinha por nome de Cafarnaum. O ofício dele era trabalhar com madeira. Só que quando o Senhor Jesus pede para que eles lancem as redes na água, cumpre-se aquilo de Gênesis, quando Deus criou o homem, que disse que domine sobre os peixes do mar. Quando nós caímos em pecado, toda a natureza caiu, e nós perdemos esse atributo que Deus tinha nos dado de dominarmos os peixes do mar. Mas como o Senhor Jesus era um homem perfeito e ele não caiu, ele sabia onde estavam os cardumes e dava ordem aos cardumes e eles ouviam a sua voz. Glória a Deus. Vocês entendem isso, igreja, o que eu estou dizendo? Se nós não tivéssemos caído em Adão, todos nós dominávamos também a natureza. Mas a queda do primeiro homem, e todos nós que nascemos depois, herdemos de Adão essa fraqueza, mas em Cristo, que é o segundo Adão, a nossa natureza, ela é restituída. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O 4 ele diz: e quando acabou de falar, disse Simão, o 3, e estando no barco, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava. E quando acabou de falar, disse a Simão: farta-te do mar alto e lança as redes para a pesca. E respondendo Simão disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Irmãos, lembre-se, eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles não eram discípulos e não eram cristãos. A pergunta é: o que fez esses homens obedecerem? Lembre-se, Jesus é um mero estrangeiro, é daquela cidade. Rabi não tinha nenhuma escola, era jovem para ser rabi. Mas por que eles obedecem? Há momento na vida da gente, Ney e meus irmãos, que nós não precisamos de orar, que nós não precisamos de jejuar. Preste atenção. Há momento na vida da gente que a gente precisa apenas de obedecer. Porque que jejum tinha feito esses homens? Porque que oração tinha feito esses homens que eles nem cristãos eram? Mas ele diz: olha, nós pescamos a noite inteira, não pegamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, você sabe porque muitas coisas nas nossas vidas nós não colhemos de Deus grandes pescas maravilhosas, frutos maravilhosos? Você sabe por quê, irmão? Porque na grande maioria das vezes nós nos tornamos religiosos. Nós cumprimos um rito. Nós vamos para igrejas, meditamos na Bíblia, nós jejuamos, nós consagramos a nossa vida, nós temos todo um caguete de cristão, falamos como cristão, temos todo um linguajar evangélico,
Mas esquecemos do pequeno detalhe, Valquíria. Obedecer. Não precisa ser teólogo, não precisa ser grandes estudantes das Escrituras. Só o que nós precisamos é apenas, irmãos, o pouco ou muito que sabemos, obedecer. Esses homens nada sabiam. Agora ele chama os primeiros discípulos, mas os discípulos não toscanejaram quando ouviu a palavra dizendo: lançai, lançai, lancem, lancem. Aleluia. Olha só, querido, você quer romper em vitória? Você que é jovem, meia idade ou velho, você quer que o Senhor Deus faça você prosperar nos teus caminhos? Que os teus projetos que estão engavetados se cumpram? Obedeça. Obedeça. Esses pobres homens, esses pobres pescadores, vê Jesus, fala com Jesus pela primeira vez. Eles não tinham conhecimento teológico nenhum. Obedeça, irmão. Seja obediente. Seja obediente. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. E a gente vai ficar tateando como cego a vida inteira. E a bênção, querida irmã, está um palmo diante do nosso nariz. Está do nosso lado. É só lançar as redes. Mas nós não seremos abençoados enquanto a gente quiser regir, dirigir, reger a nossa própria vida. Vamos de novo para o versículo. Olha o que ele diz. 4. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para a pesca. Resposta de Simão. Respondendo Simão disse: mestre, havendo trabalhado a noite inteira, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Nessa noite, irmãos, sai desse lugar comum, sai, irmão. Ser crente não basta, irmão. Sai desse lugar comum, sai. Se você quer que algo aconteça na tua vida de forma sobrenatural, lá na tua casa, lá no teu emprego, irmão, obedece a palavra de Deus. Senão você vai ser aquela pessoa que dá 2 passos para frente e 3 para trás. Se submete a Deus, creia na palavra dele. E eles lançaram, e olha o que aconteceu no versículo 6. E fazendo assim o quê? Fazendo assim como? Obedecendo a sua palavra. Colheram uma grande quantidade de peixes que se rompia-lhes a rede. Ei, os teus canudos, os teus diplomas acadêmicos, eles são bons, tem que ter. A tua profissão técnica e qualificada, glória a Deus, tem que ter. Mas há momento na minha e na sua vida que todas essas habilidades não têm valor nenhum para você sair do lugar onde você está. Lembre-se, eles eram pescadores profissionais, Paulinha. Eles conheciam tudo de pesca. Justamente um que não conhecia nada, só conhecia peixe. Ordena o cardume, ele lança a rede, e 2 barcos quase que vêm a pico. E você continua ainda tentando conduzir o seu barco. Você continua ainda querendo pescar com as tuas próprias habilidades. Porque você acha que conhece. Ei! Você não vai pescar nada, o tempo vai passar, você vai envelhecer,
O fim vai chegar, e você, como esses pescadores de madrugada frustrados, você vai ficar num canto questionando o que é que eu fiz de errado. Pelo amor de Deus, pense nisso. Você vai levar a sua vida dessa forma? Se levanta. O Senhor tem um projeto na tua vida, e esse projeto foi ditado desde a eternidade. Você está atrapalhando o projeto de Deus. A única pessoa que atrapalha você é você mesmo. Sai desse lugar de prostração. Te levanta, diz: eis-me aqui, Senhor. Guia o meu barco, lança as minhas redes. Aonde eu devo lançar? Guia pelos mares. Pelo amor de Deus, irmãos, seja inteligente. A sua vida não lhe pertence, ela tem dono. E o dono da sua vida vai lhe cobrar. Ele te emprestou para você trabalhar para ele e não para você. Ele vai cobrar isso de você, porque você está trabalhando com ferramenta dos outros. Ele vai cobrar. O 7 disse: e fizeram um sinal aos outros barcos, porque foram tantos peixes aí. Agora você imagina os homens que passaram a noite inteira. Jesus manda ele lançar rede. 2 barcos, querida irmã, não pode recolher todos os peixes. Porque com Jesus é assim, Ney. Com Jesus é assim, Roberto. Vem os mares, vem a tribulação, vem as tempestades, vem as vicissitudes, mas quando nós lançamos a rede conforme a vontade dele, aonde ele manda, vem também as bênçãos sobre as nossas vidas. Vem as bênçãos. Para não ficar só massacrando nesse texto, vou mandar mais. 8. E olha o que aconteceu com esse homem que não conhecia Jesus. E vendo isto, Simão, Pedro, que também é chamado de Simão, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Irmão, é engraçado que o Pedro, o Simão, sendo um homem frívolo, reconhece que foi um milagre. Por quê? Porque Pedro era o homem mais velho, era o discípulo mais velho, era o homem experimentado. Porque Pedro sabia que pegar aquela quantidade de peixe naquele local seria impossível. O que aconteceu ali foi algo sobrenatural. E Deus faz o sobrenatural como fez no Roberto. Para quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado e os pecadores se prostram diante dos seus pés, dizendo: Senhor, Senhor. Porque o lugar de pecador, Valquíria, é prostrados diante dos pés do Senhor Jesus. Lá é o lugar dos pecadores, reconhecendo que Ele é Deus. Oh, aleluia. E aqui, Letícia, 2 naturezas, ela entra em confronto, preste atenção. A natureza do homem caída e pecaminosa e a natureza santa de Deus. As duas não condumam, as duas não podem andar iguais, não podem andar junto. Quando Pedro percebeu que aquele ato que aconteceu foi sobrenatural, ele disse: Senhor, afasta-te de mim, não venha, não se aproxime de mim, porque eu sou um homem pecador. Nós aprendemos, querido Roberto, que o pecado nos afasta da natureza santa de Deus. A função de pecador é reconhecer que Ele é Senhor, prostrado aos seus pés. Se você, irmão, se você, irmã, espera que o Senhor venha fazer um grande milagre na sua vida, mais uma vez esse velho pastor vai falar daqui: pare a prática pecaminosa, porque a natureza de Deus não anda, não conduma, não germina junto com a natureza caída do homem. As coisas não aconteciam na vida do Pedro, as coisas não acontecem na nossa vida por conta das práticas
pecaminosa. E Pedro declara isso. Pedro declara: Senhor, afasta-te de mim. Eu sou um homem mau, Senhor. Eu sou um homem pecador. O Senhor é um santo homem. Não se aproxime de mim. Entra em choque as duas naturezas, a natureza de Deus, sublime, santa, maravilhosa, perfeita, e a natureza caída, perversa do homem. Quando os homens vinham pelo deserto, que chegaram num certo ponto do deserto no Sinai, ali aquela montanha começou a trovejar em cima e relampear. Aquelas pedras começaram a derreter. Cheiro de enxofre e fumaça subia, e a multidão ia se aproximando, vindo pelo deserto. E quando Deus começou a falar naquele lugar, a multidão disse a Moisés: Moisés, falai você com Deus, para que nós não falamos e não morremos, porque todo mundo sabe que a santidade de Deus, quando desce sobre o monte, derrete as pedras. Se hoje o Senhor Deus descesse aqui, o planeta seria queimado, porque derretia por conta da sua santidade. Aleluia! Oh, Deus! Aleluia! A santidade de Deus é desse ser que nós estamos falando. Esse ser que quando falava as pedras viravam água. A sua grande santidade. No dia Moisés disse: Senhor, mostra-me, Senhor, eu quero te ver, pois só escuto a tua voz. E Deus disse para Moisés: Moisés, olha o sol. Se você consegue olhar o sol na sua força, lembra-se, Moisés, que eu fiz o sol. Nenhum homem pode me ver, Moisés. No dia que tu me veres, morrerás. E esse homem, e esse Deus maravilhoso, ele se encarna num de nós, e agora está num barco ensinando os homens. E glorifique a Ele, aplauda o Senhor. Ele precisa ser glorificado. Aleluia. Exaltado é o nome dEle, glorificado é o nome dEle. O 9 diz assim: pois que o espanto se apoderara dele. Pedro estava espantado. Essas palavras de Pedro é de um homem que não sabe o que diz. Ele está estupefato com esses sinais poderosos. E eu acho que o Senhor Jesus estava rindo. Eu acho que Jesus ria, porque ele era um jovem muito bacana. Ele ria vendo Pedro do maluco. E diz: e todos os que com eles estavam, por causa da pesca de peixes que havia feito. Binho, eu acho, nosso Jesus, ele tem bom humor. Ele vendo os dois barcos nele, quase se afundando, lotado até a boca, de uma redada só. Ele fica de um outro barco olhando aquilo, e os discípulos chamando os colegas: ajuda aqui, ajuda aqui. E na medida que ia enchendo o barco ia balançando para afundar, querida. Eu creio que Jesus ria. Eu creio que Jesus ria. Eu creio nesse Deus que ri. Eu não creio nesse Deus engessado, sabe, dogmatizado, estereotipado, desse Deus fundamentalista. Eu creio no Deus que é cômico, que gosta de humor, que ama os filhos dele, que ele é amigo dos filhos. Ele disse para João, disse: eu não vos chamo, os discípulos, não vos chamo mais de servo, mas de amigo. E nos amigos, Roberto, a gente está desarmado. Com os amigos a gente baixa a guarda. A gente mostra quem a gente é. E Jesus, Ney, essa figura maravilhosa, Ney, esse homem desejável, esse homem é o desejo de toda boa mulher. Esse homem é o amigo de todo bom homem. Quem não queria andar na companhia dele? Quem não queria, Valquíria, estar com Jesus sobre a mesa, ou a mesa? Quem não queria? Por isso que eu acordei chorando. Disse: Rose, eu acordei hoje com uma saudade muito grande dele. Eu perdi essa oportunidade de estar com ele.
E Jesus primeiro confundiu isso com arrebatamento, mas não. Foi uma presença física que eu senti durante a noite. De estar do lado dele, ele fazia aquelas fogueiras, com aqueles trajes amarronzados de linho. À noite sempre havia como aquela paisagem bucólica, meio cor de carne a fogueira, um peixe sobre a brasa, um pão sobre a brasa, amigos e o seu terno ensinamento. Roberto, aquele ensinamento, Roberto, sabe? E depois o João debruça sobre o peito dele, e ele fica olhando. Se eu tivesse lá, o João se ferrava comigo, porque eu ia na frente do João, botar a cabeça no peito dele. Era uma confusão entre eu e João. Era, irmão, pode ter certeza disso. Era confusão. Eu sou dado para os amigos mesmos, sabe? Eu sou essa pessoa carente, sentimental com os meus amigos. Vamos para a reta final. Glória a Deus. 9. Tomou de espanto por causa dos grandes. 10. De igual modo também Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão, disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescador de homem. Pedro estava temeroso, ele estava de boca aberta. O que aconteceu? Jesus disse para ele: Cristina, não temas. Você, Pedro, foi um pescador frustrado, mas daqui para frente você será pescador de homens. Abner, você é um agente digital frustrado. Vinícius, você é um enfermeiro frustrado. Letícia, professora frustrada. Ney, mecânico frustrado. Porque hoje o Senhor vos chama para ser pescadores de homem. O projeto de Deus na sua vida, Ney, não é o seu projeto. Eu sei que vai ser difícil você entender isso, mas não é o seu projeto. O que Deus preparou para você, para nós, Paulo diz que jamais subiu a mente do homem. Jamais subiu a mente do homem. O homem não pode quantificar. O homem não pode dizer, sonhar o que Deus preparou para ele. E nós, aí, de uma hora para outra, podemos se encontrar com ele, ou no arrebatamento da sua igreja, ou na morte atroz que assola todo homem. Nós podemos nos encontrar com ele. Não devemos esquecer disso jamais. Último versículo diz assim: e levando os barcos para a terra, preste atenção, toda essa conversa aconteceu no meio do mar. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. O problema era peixe. O problema era frustração. Era frustração o problema. O problema era a empresa da pesca. Era isso. Eles eram empresário. Veja o que acontece quando o homem obedece a sua palavra. Agora, querida Madalena, não importa mais os barcos. Agora não importa mais o comércio externo. Agora não importa mais a grande quantidade de peixe. Há um chamado do Senhor Jesus. Eles lançam tudo para trás e seguem o Mestre para sempre. Jesus, nessa noite, Ele chamou a cada um de nós. Eu sei que tem importância, Ney, a sua vida, a minha vida, as nossas vidas. Mas quando Ele te chamar, tudo que você tem, largaremos para trás e não olharemos para trás, para seguir o Mestre para sempre. Aplauda o Senhor nessa noite. Essa foi a palavra que o Senhor me deu.